Semana da Criança, o Jornal do Almoço está tratando de diversos assuntos que dizem respeito aos pequenos. Já falamos de saúde, de comportamento, hoje queremos falar da importância do pai para os filhos. Dizem que mãe é mãe, ok? É uma relação forte e realmente muito importante. Mas e o pai? Foi-se o tempo em que era a pessoa responsável apenas por trazer o sustento para a família. Hoje, seja em função das atividades da mãe ou mesmo da certeza de que ele é fundamental na formação das crianças, pai que é pai tem que participar. Está conosco Raul Cohen, vice-presidente da ONG Brasil Sem Grades. Boa tarde, bem-vindo ao Jornal do Almoço. Você que está em casa pode participar dessa entrevista por telefone ou então pelo nosso Twitter. Vamos aí à primeira pergunta, Raul. Como criar um filho sem a presença da mãe? Bem, é lógico que a presença da mãe é muito importante, mas o pai desenvolve uma atividade, ele deve procurar desenvolver aquelas atividades que a mãe teria de carinho. E não é só o aspecto do pai estar presente na relação quando a mãe não existe, não está presente. Tem as avós, tem as tias. Ele deve se socorrer de pessoas que possam auxiliá-lo nessa tarefa que é muito difícil, que é muito importante. Agora, um pai, sim, pode dar ao seu filho, quando a mãe não existe, a possibilidade de um carinho, de uma atenção. É claro que não consegue substituir integralmente. Assim como a mãe também não substitui o pai. Exatamente. Não é? Bora a próxima pergunta. Como deve ser o relacionamento do pai com a filha mulher? Eu gostaria de saber sobre isso. Muito bem. Um pai deve ter muito carinho com a filha mulher. Deve procurar atender às expectativas dessa filha, torná-la uma pessoa de bem para a sociedade, procurando educá-la e acompanhá-la em todos os momentos da sua vida. Isso não é só com a filha mulher. Exatamente, eu ia lhe perguntar. E com relação ao filho homem? Isso é com relação aos dois, quer dizer, tanto ao sexo masculino quanto feminino, porque a presença do pai ela é fundamental. O pai não é só biológico, o pai não é somente um banco de dinheiro para suprir recursos financeiros. O pai tem que participar da educação, da moral, porque a base da família, a base da sociedade, um lar. E o que é o Estado? O Estado é um conjunto de leis onde nós estamos inseridos. Mas o carinho com que o pai vai estar desenvolvendo as suas atividades com a família, com a filha, procurando orientá-la em todos os momentos, não é só o aspecto educacional, o aspecto ético, o aspecto moral, de como deve proceder, qual é a relação que existe entre um pai e um filho. O pai tem que ser motivador, o pai tem que ser um verdadeiro amigo. Um exemplo também. Um exemplo. O pai é uma referência muitas vezes. Raul, muitas vezes se fala que um adolescente com problemas, às vezes com droga, com álcool, enfim, ou mesmo um adulto, é porque não teve um pai. Isso é verdade? Veja, não necessariamente, mas o que na verdade existe em diversas pesquisas que são formuladas, são realizadas, a presença por exemplo, a drogadição, os pequenos infratores, eles são fruto, muitas vezes, na grande maioria das vezes, não existe a presença do pai. O pai está ausente. Isso não é culpa da mãe, nós temos que deixar bem claro isso. Mas o pai, na verdade, ele faz falta, porque o pai é aquele que consegue impor limites e regras de como um filho vai se comportar. Muitas vezes, a mãe, que já desenvolve uma atividade imensa quando não existe a presença paterna, mas ela não consegue impor determinados limites que um pai, com a sua presença física e com acompanhamento, pode dar ao seu filho. Mais uma pergunta? O que é a paternidade consciente? A paternidade consciente é a conscientização, a responsabilidade, que quando se coloca um filho no mundo, deve-se educá-lo, deve-se amá-lo, nós devemos estar completamente voltados para ter as condições ideais. Por isso que nós, da ONG Brasil Sem Grades, iniciamos com o nosso movimento através do planejamento familiar,
onde nós devemos colocar no mundo filhos que nós podemos amar, que nós podemos suprir, que nós podemos atender. E o que a gente vê muitas vezes é que não existe isso. E aí as crianças ficam à mercê do quê? Da falta de um pai, da falta da presença de educação. Porque um pai não pode, Cristina, ficar tão somente achar que se colocou um filho no colégio, ele pode transferiu entregar a o educação, problema claro que da não, educação. né? Não é? Raul, muito obrigada por ter vindo ao Jornal do Almoço e prestado esses esclarecimentos que com certeza são muito úteis aí para o nosso telespectador. Obrigado. Obrigada.